Fala, Igreja por Amor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Estamos começando mais um Síntese, né? A nossa leitura em comunidade da mensagem pregada no domingo. Para você que estiver ouvindo pela primeira vez, o Síntese funciona de uma maneira que a gente escuta a mensagem no domingo e algumas pessoas aqui entre nós, a gente debate, cada um manda os seus pontos, a gente debate o que foi pregado e faz esse podcast para vocês, para a gente ter aí mais um conteúdo para começar a semana, para a gente se alimentar aí do Evangelho, da mensagem de Jesus, né? E ontem o Vitor pregou uma mensagem falando sobre a cruz, é a série Convergência, né? Tudo converge em Cristo. Tem sido maravilhoso, para variar. A gente ama as nossas séries, tantas séries aí tão incríveis que mudaram as nossas vidas, né? A série de Salmos, que eu amo, a série Jesus Sem Mais, né? Inesquecível. Com certeza Jesus Sem Mais é uma série que mudou a nossa vida. Inclusive virou um livro, né? O livro do Vitor, nosso pastor Vitor Azevedo, Jesus Sem Mais. Se você não leu esse livro ainda, leia. Mas vamos lá, vamos para a nossa síntese de hoje. Essa mensagem da cruz é uma mensagem que a gente está sempre aprendendo, né? É muito louco pensar que aquilo que... Eu até falei essa frase ontem para um amigo. Aquilo que eu aprendi ontem, com certeza me torna hoje alguém mais parecido com Jesus, né? Esse processo nosso de cristificação. Então a cruz, a gente sempre pensou algo sobre a cruz, ou pelo menos a maioria das pessoas, né, que eu conheço, a gente sempre pensou que a cruz, ela tinha existido há 2021 anos atrás, né, quando Jesus... 2000 anos atrás aí, né, não sei exatamente, mas enfim, há mais ou menos 2000 anos atrás a cruz existiu e foi ali um divisor de águas para sempre, não somente espiritualmente falando, mas em todas as esferas, em tudo. Jesus, ele transformou a história em absolutamente tudo, né? E aí o Vitor trouxe uma mensagem para nós ontem, o Espírito Santo ensinou muito pra gente através dele ontem, e algo que é legal da gente entender é que se a Bíblia diz que o Cordeiro estava morto, né, estava imolado antes da fundação do mundo, a gente acaba pensando, às vezes, nessa mensagem, esquecendo da cruz. Então a gente acha, não, o cordeiro estava morto, né? O sacrifício estava pronto, é isso que a gente pensa. Mas a grande verdade é que se o cordeiro estava morto, quer dizer que a cruz, ela veio antes da fundação do mundo também. A morte de Jesus veio antes da fundação do mundo, então a cruz também estava junto, porque uma coisa, né, a morte de Jesus era uma morte de cruz, então isso já estava provido ali pelo Pai, né, por Deus, em prol da humanidade. Então, é muito interessante a gente entender isso, porque a gente... Tico, então o que foi aquilo há 2000 anos atrás? Aquilo foi a gente entendendo o que era a cruz e a redenção de Jesus, a redenção da humanidade através de Jesus. Porque nós, com a nossa limitação, se Jesus não encarna e não vem, a gente não entenderia até hoje o que estava acontecendo, o que aconteceu ali, e estaríamos até hoje vivendo como era, como viveram aí os nossos antepassados aí, as pessoas que viveram ali no Antigo Testamento, né? Apenas com vislumbres, sem ter a certeza, a exatidão de quem Deus era. Então, quando Jesus vem, a gente tem a certeza de quem Deus é. A gente tem a exatidão de quem Deus é. E quando a gente vê a cruz, quando a gente entende que Jesus morreu numa cruz por nós, a gente consegue se sentir redimido, a gente consegue entender que temos uma nova natureza. Então, ali foi a gente vendo a cruz. Há 2000 anos atrás, foi a humanidade enxergando a cruz, que já estava antes da fundação do mundo, pronta, né? Porque o Cordeiro já estava morto, já estava imolado antes da fundação do mundo. E aí o Thiago falou uma coisa muito legal, né? Que ele escreveu assim, vou até ler para vocês aqui. Ele colocou assim, ó: a humanidade não comoveu o coração de Deus para que ele provesse a cruz. A cruz já estava provida para que a humanidade utilizasse da sua liberdade. E ainda que ela escolhesse
o que traz morte, a hora que ela quisesse, ela poderia voltar para casa. Então isso é muito bonito, cara. Putz, isso aqui é muito bonito. E aí isso me leva para um lugar, essa fala do Thiago Castro me leva para um lugar que é uma frase que o Vitor fala para nós, que ele fala assim, né, que é de algum autor que o Vitor lê, entre os 3.487 autores que o Vitor lê, ele deu uma informação para nós, uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: Deus é outro. Deus não cabe numa caixa, Deus não dá pra gente querer definir Deus. A única forma que a gente pode olhar para Deus e entender quem Deus é, mas não na sua totalidade, porque Deus é outro, é olhando para Jesus. Mas ainda assim, Tico, eu creio que a gente tem limitações humanas, né? E a gente só vai entender quem Deus é na totalidade, e vamos se surpreender com toda certeza, que ele é com certeza muito melhor do que aquilo que a gente já imagina que ele é. A gente acha ele absurdamente maravilhoso, né? E adora ele. Mas vai ser melhor ainda quando a gente encontrar. Então a gente... essa frase Deus é outro leva a gente para um lugar de tipo, cara, não tem como querer definir Deus. Não tem como querer botar ele dentro de uma caixinha, porque não dá. Realmente não dá. Olha só o que o Thiago disse. Antes que a humanidade errasse, antes que a gente caísse, antes que a gente precisasse, já havia provisão de perdão, que já havia cruz, que já havia o sacrifício já estava pronto, Jesus já estava morto, pensando na humanidade. Então, é muito louco isso. Não é que a gente errou e Deus olhou para nós e disse: ah, coitados, preciso buscá-los de volta. Não, antes mesmo do nosso erro, Deus, como ele é outro, ele é impossível entender 100% de tanta bondade, de tanto amor, né, de tanta compaixão, misericórdia. Ele é tudo isso. A gente tem essas coisas, né? A gente vai adquirindo, conforme as experiências da vida também, a gente vai, o nosso processo de cristificação, nós vamos nos tornando mais misericordiosos, amorosos, perdoadores. Deus é isso, Deus é, ele não tem, ele é. Então assim, ele é outro mesmo, é impressionante. E é muito louco a gente pensar isso, que antes que a gente errasse, já havia provisão de Deus para conosco. Então é muito louco pensar que não importa o dia que erramos, não importa o dia que acertamos. Para Deus, somos filhos amados em todos eles. E por causa de Jesus, por causa da cruz, que a gente viu há 2000 anos atrás, mas que existe antes da fundação do mundo, nós somos filhos de Deus. Nós temos a graça de olhar, né, para o alto, para as coisas do alto e falar: meu Deus, eu tenho acesso ao coração do meu Pai, mesmo sendo eu um ser humano, mesmo tendo sido eu um ser humano caído, pecador, e que hoje estou dia após dia num processo de cristificação, melhorando, evoluindo, às vezes errando, às vezes acertando, mas com Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acredito muito que essa é a nossa grande missão da vida. Entender que nós continuamos com Cristo. E falando da cruz, a cruz não é somente o nosso destino, mas é a nossa origem. O Vitor fala algo muito importante nessa mensagem, que ele diz que tudo saiu da cruz, né? Nós subsistimos em Cristo. Então tudo saiu de Jesus, da cruz. Então, quando nós falamos sobre cruz, nós não estamos falando só sobre o nosso destino, para onde vamos, né? Que é para os braços de Jesus, mas nós estamos falando da nossa casa, de onde, né? Nós somos oriundos da cruz. Olha que palavra bonita. Nós somos oriundos da cruz, nós viemos de lá. E nós estamos a cada dia nos encontrando com ela mais e mais. E pensando assim, carregar a nossa cruz nem se torna um fardo, mas se torna aí mais um processo de cristificação. A gente entender que quando Jesus diz para carregarmos a nossa cruz, é que nós estamos voltando para casa, cada dia mais. A humanidade se parecendo com Jesus, se voltando para Ele, voltando os olhos para Ele, amando uns aos outros como Ele nos amou e entendendo quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Tudo veio dele, tudo retorna para Ele.
Essa é a nossa vida, meus irmãos. Jesus, nós te amamos, cara. Meu Deus do céu. Obrigado, Jesus, por isso e por tudo. E é isso aí, meus irmãos. Começamos mais uma semana. Vamos com tudo. Vamos pra cima. Viemos de Jesus, para Ele voltaremos. E enquanto estamos aqui nesse intervalo, estamos aprendendo todos os dias com Ele, a ser como Ele cada dia mais, a nos amar como Ele nos ama, a perdoar como Ele nos perdoa, como Ele nos perdoou, e a ser misericordiosos, compassivos, sempre muita compaixão no coração uns pelos outros. E assim nós veremos a terra sendo inundada pelas coisas de Jesus, pelo modo como Jesus faz e vive e nos ensina. Amamos vocês, até o próximo Síntese. Um beijo no coração. É nóis!